Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa ainda mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte assina acordos com outros tribunais e cria a Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência Judiciária. TRT-RN adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, com foco na proteção dos direitos de crianças de até 6 anos de idade. E ainda nessa edição, tem uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho. Ele esteve em Natal para lançar um livro e dar uma palestra e conversou com a nossa equipe. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Imagine que uma pessoa ou empresa que deve na Justiça do Trabalho tem créditos com outra justiça. A partir de agora, vai ser mais fácil trocar informações como essa e tornar a justiça mais efetiva em todo o estado. Foi criada a Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência Judiciária. O presidente e os juízes de cooperação do TRT-RN foram até a sede do Tribunal de Justiça do Estado para assinar 3 acordos que vão ajudar muito a melhorar a efetividade da Justiça do Trabalho. Um deles é o que cria a Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência Judiciária, que reúne o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional Federal. Hoje a gente cria a Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência Judiciária, que une o TRT-21 com a Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o TRT-RN e o TJRN. O objetivo dessa rede é integrar mais os 4 órgãos judiciais, identificando problemas comuns e soluções comuns para os nossos problemas. Parte de uma perspectiva de que a cooperação judiciária cada dia é mais importante. A gente não consegue, hoje em dia, o juiz não consegue mais trabalhar sozinho nos seus processos. As soluções ágeis e eficientes dos processos sempre demandam que a gente coopere, que a gente se integre com outros órgãos do sistema de justiça e fora dele. Bom, o judiciário hoje ele se abre para o que a gente chama de uma justiça multiportas, né? Então, são novas formas de solução de conflitos, de pacificação social, de encontrar maneira de melhor atender ao jurisdicionado. A ideia de cooperação no Poder Judiciário já está difundida em todo o Brasil, mas ela começou aqui no Rio Grande do Norte. Não é à toa que a primeira rede de cooperação regional do Poder Judiciário foi criada aqui. Estamos compreendendo que o sistema de justiça é um grande sistema onde todos devem estar juntos, unidos, para a melhoria da prestação jurisdicional. Então, não somos isolados, nós somos um grande núcleo que unidos podemos fazer melhor. Em outro acordo assinado pelo TRT-RN com o TJ e com o TRF, ficou definido que as instituições poderão transferir sobras de recursos financeiros em casos específicos. Para isso, o juiz ou juíza do processo deve encaminhar um comunicado aos demais órgãos com a relação das pessoas que têm valores remanescentes em contas judiciais. Como é que acontecia? Existia uma sobra de uma determinada penhora, de uma determinada busca e apreensão, alguma coisa desse tipo num processo. Satisfazendo o crédito que existia na Justiça Federal, por exemplo, a gente devolvia a parte ré o valor dessa sobra. Hoje, a gente comunica os outros sistemas de justiça e caso eles possuam processos também com essas partes, eles podem aproveitar esse valor para também quitar os débitos que existem lá e não é devolvido para a parte. Ao invés de eles terem que fazer todo o caminho, toda a via crucis que a gente fez para chegar nesse montante, eles já pegam esse montante, vamos dizer assim, pronto, só para fazer a quitação. Muitas das situações anteriormente, você tinha decisões e as decisões demoravam muito a ser efetivadas. E esses acordos de cooperações, eles acabam fazendo uma integração maior entre os âmbitos da justiça e que permite que, no final das contas, você tenha uma maior eficácia e uma celeridade na implementação final das decisões judiciais. Ela traz benefícios para todos os ramos, tanto da justiça eleitoral, a justiça do trabalho, a justiça comum. Nós vamos se interligando, conversando e ver o que é melhor aproveitado, né? Mas tudo em benefício do judicionado. O TRT-RN ainda assinou um termo de cooperação exclusivamente com o TJRN relacionado a processos de recuperação judicial. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande
porque algumas empresas entram em recuperação judicial e o nosso crédito, que é privilegiadíssimo, que é o crédito trabalhista, ele sofre reveses. E com essa cooperação judiciária entre o juízo comum, que é o competente para a recuperação judicial, há uma troca de informações sobre dados de créditos daquelas empresas que fazem o comprometimento da recuperação judicial e aí facilita o pagamento dos nossos créditos. E nós também ajudamos ele com créditos que nós possamos também transferir para a Justiça Comum. O TRT-RN aderiu ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. A iniciativa, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo colocar em prática ações voltadas à proteção dos interesses de crianças, especialmente até os 6 anos de idade. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eridson Medeiros, assinou termo de adesão do Pacto Nacional pela Primeira Infância, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O momento foi acompanhado por desembargadores, juízes, representantes da Justiça Estadual, Ministério Público, associações e também por conselheiros tutelares. Agora, o TRT-RN se une a outras 350 instituições públicas e privadas do país que oficializaram a adesão ao pacto. Um compromisso para tornar efetivas as políticas públicas e a garantia dos direitos das crianças, especialmente na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Então esse pacto é muito importante na medida em que o judiciário trabalhista ele passa a se ocupar também dessa preocupação com a infância, já que ele tinha uma preocupação com o combate ao trabalho infantil e agora também é uma preocupação com as famílias, tendo em vista que não há como se proteger as crianças, principalmente num contexto em que há extrema pobreza, há carências, há necessidades, sem se proteger as famílias. Então é o TRT 21 participando da cidadania brasileira, protegendo as nossas crianças, de certa forma, criando esse pacto, aderindo a esse pacto, para que possamos realmente criar um ambiente favorável de proteção a essas crianças. A adesão reflete em ações práticas que serão desenvolvidas pela Justiça do Trabalho Potiguar. A magistrada Estela Nunes, gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, será a coordenadora das atividades. Eu acredito que nós já fazemos um trabalho, em consonância com o pacto. Nós já fazíamos em razão do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Mas com a assinatura do pacto, nós iremos fomentar a priorização do estímulo ao combate ao trabalho infantil, com a aprendizagem do nosso corpo de servidores e magistrados, e vamos também fazer uma participação que já estava programada, a participação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no POP-JUDE em Mossoró. Conscientizando a própria coletividade, a comunidade de Mossoró, quanto à proibição, à vedação do trabalho infantil. Para as diferentes instituições da Justiça, a assinatura do pacto é um marco e reforça o compromisso do TRT-RN com o movimento lançado em 2019 pelo CNJ. O Pacto da Primeira Infância ele é um grande marco para a cidadania e para o avanço da gente mudar uma sociedade que precisa de ver as crianças como pessoas jurídicas, pessoas de direito, e a importância desse pacto é o entrelaçamento entre as redes, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal Regional do Trabalho e toda a rede, Conselho Tutelar e os demais atores que fazem parte do sistema de justiça, para a gente avançar no combate também ao trabalho infanto-juvenil, de forma que a gente possa melhorar essa rede e trabalhar em prol das nossas crianças. Quando a gente olha para a criança e para o adolescente, a gente também tem que olhar para o ECA, aquilo que traz as garantias. E muitas vezes, na correria do judiciário e no inflamento do judiciário com muitas demandas, esse olhar não é de forma atenciosa, direcionada para essas crianças. E hoje as nossas crianças, podemos dizer, elas são invisíveis, porque as políticas públicas elas não são voltadas para as crianças, porque, infelizmente, elas não são voto.
né, ainda. Mas quando a gente tem um pacto como esse, onde traz garantias e traz prazo para que se cumpra e se garanta o melhor interesse para a criança, convivência familiar, as políticas públicas direcionadas, aí sim a gente pode ter certeza de que isso vai acontecer e que o melhor interesse da criança e do adolescente vai ser prevalecido. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com o ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, que esteve em Natal e bateu um papo com a gente. Ele fez uma rápida análise econômica do direito e falou sobre a Justiça do Trabalho. É já já, não sai daí. A entrevista dessa semana do nosso programa Justiça e Trabalho é com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, que veio para o nosso Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte para participar de uma palestra. Doutor ministro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho, ao nosso TRT-RN. Muito obrigado e obrigado também pela oportunidade de falar, né, com a comunidade potiguar, né, enfim, por esse convite que para mim é muito honroso, prestigioso, né, de estar aqui hoje com esse conjunto de pessoas tão relevantes, tão importantes, que fazem um direito de trabalho tão valoroso aqui no TRT da 21ª Região. E a convite da direção da Escola Judicial do TRT-RN, o senhor vai falar sobre um assunto bem complexo, né, e que tem várias vertentes e ainda muito atual, que é sobre uma análise econômica do direito, né? E o senhor, no título da palestra, fala o direito de ter direitos, né? Que é a nossa Justiça do Trabalho. Esse é um tema ainda muito atual e de que forma que o senhor vai trazer esse assunto para quem for participar? Na verdade, hoje é muito comum, não só na nossa Suprema Corte, mas também em outras cortes supremas, que haja essa referência à análise econômica do direito, que é uma preocupação de só atribuir validade a uma norma jurídica na medida em que ela é economicamente eficiente, na medida em que ela não gera custos desproporcionais, na medida em que ela permite que haja um equilíbrio, uma paridade de forças. E então, essa correlação entre economia e direito, ela remonta à década de 70, da Escola de Chicago. Mas a verdade é que ainda hoje é muito referida a análise econômica do direito como fundamento para decidir a favor ou contra uma postulação que envolva direitos sociais. Me parece que se essa ordem de ideias ela está presente em decisões que são decisões tão significativas, tão importantes e que têm uma projeção para todo o nosso território nacional e tal, então me parece que é importante que nós aprofundemos um pouco, tentemos compreender melhor o que significa a análise econômica do direito e em que medida ela pode realmente ser útil nas nossas decisões. Ministro, e quais os principais desafios hoje dos ministros, né, da Corte do Trabalho no país? Especialmente com um mundo, né, e uma justiça também cada vez mais digital, né, com seus documentos cada vez mais digitalizados. Hoje, inclusive, acontece aqui no tribunal um evento exatamente sobre a preservação da memória do Poder Judiciário, né, incluindo aí várias outras instituições, e a gente fala sobre também essa importância dessa preservação em tempos tão digitais. De algum tempo para cá, esse aparecimento, né, de plataformas digitais que são movidas por inteligência artificial, e essa inteligência artificial está a definir algoritmos que servem, né, ao comando do trabalho, essa é uma realidade relativamente nova, historicamente nova. E nós precisamos tratar dela não com a sensação propriamente de que estaríamos vivendo um trabalho diferente. O trabalho talvez seja o mesmo que estava sendo prestado antes. Mas o modo como ele é conduzido, como ele é comandado, como ele é organizado, como ele é concebido, isso se modificou propriamente. Não há uma voz humana no comando. Muitas vezes esse algoritmo, que é resultado de informações, de dados, né, que tem a ver com a realidade, esse algoritmo não é uma criação espontânea, né, há ali uma base de dados que serve à composição desses algoritmos,
portanto, eles não são neutros, né? Eles carregam todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições, mas, na verdade, eles estão comandando a prestação de trabalho, e a gente associa isso hoje aos aplicativos de transporte, de entrega. Tudo isso hoje se faz pela via eletrônica, pela via digital. Então, em que medida isso pode influenciar ou não a regência do trabalho, a regência legal, a regência normativa do trabalho? E me parece que no mundo todo essa discussão está presente em relação a plataformas digitais, por exemplo, que envolvem aplicativos de transporte. Então, essa precariedade nas condições de trabalho precisa ter o olhar do direito do trabalho, mas para isso é preciso construir, né, esse raciocínio jurídico e tal, que vai levar eventualmente a essa conclusão. O senhor é pós-doutor na sua área, né? Estudou fora do Brasil, tem um livro também que traz essa comparação, né, aqui no nosso continente americano. Qual a importância de fazer essa relação, né, do direito do trabalho também com outros países, e qual a posição hoje do Brasil em relação ao direito do trabalho no mundo? Eu penso que o ponto de convergência está muito atrelado aos direitos humanos compreendidos aí não apenas como aquilo que tem a ver com liberdades civis e políticas, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, de associação, de reunião, mas também com os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né? Tudo isso está nesse catálogo dos direitos humanos. Nós temos hoje tratados que são ratificados pelo Brasil e que se impõem, são vinculantes, né, para reger as nossas relações sociais, e temos a Corte Interamericana, cujas decisões nós nos obrigamos desde 2002, com retroação aos fatos ocorridos desde 1998. Então, compreender como o direito se concretiza, né, a partir da experiência de outros povos me parece fundamental, porque nós não estamos sozinhos, né? Aqueles conflitos que nós vivemos, na verdade, eles se repetem, né? Se repetem na América do Norte, se repetem na Europa, se repetem na Ásia, se repetem na África, e, portanto, é importante saber qual o avanço que já existe são modelos hermenêuticos, né? Na construção, na interpretação dessas normas jurídicas que estão a reger essas relações que têm a ver com todos nós, né? Obrigada, ministro, pela entrevista. Obrigado também. Estarei à disposição, né, para outras eventuais conversas, né, outras eventuais entrevistas. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.